Questão 10, vamos lá. Fala assim. Essa questão é sobre juros simples e juros compostos, que é uma matéria muito importante, é interessante você dar uma revisada boa nela, porque não só pro Cefet ou Tec, mas no Enem cai bastante também, e geralmente em todas as provas de concurso elas são bem recorrentes. Então, a questão 10 diz assim: um cliente de um banco comparou diferentes investimentos de médio prazo, considerando 2 modelos específicos. No primeiro, o capital investido renderia juros de 20% ao ano, em regime de juros compostos. No segundo, renderia juros de 10% ao ano, em regime de juros simples. Um cliente optou pelo primeiro modelo, investindo um capital de R$10.000, que permaneceu aplicado por 2 anos. Caso o cliente decidisse investir no segundo modelo, considerando o mesmo prazo, o capital em real para obter um montante igual ao do primeiro modelo deve ser igual a... Já anotei aqui para facilitar as fórmulas, para a gente dar uma relembrada. Então, essa aqui é a fórmula dos juros simples, essa é a fórmula dos juros compostos. Igual eu falei, lendo sempre o comando da questão para evitar fazer conta desnecessária e desperdiçar tempo, o que a gente quer saber é quanto que tem que ser o capital investido do nosso segundo modelo para obter um montante igual ao do primeiro modelo ao mesmo tempo, certo? Considerando o mesmo prazo. Ok. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer as contas do primeiro modelo. Então, a gente vai fazer as contas dos juros compostos no prazo de 2 anos. Aqui só um erro que eu errei rapidinho, que o montante é igual o capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, a gente vai substituir esses valores. O que a gente quer descobrir é o montante, certo? Então, o montante é igual ao capital, que é 10.000. Minha caneta tá péssima, então desculpa que eu tive que dar uma paradinha aqui para consertar. Mas continuando, o montante é igual o capital investido, que é 10.000, vezes 1, mais a taxa, que no caso do primeiro é 20%. Eu acho que você já deve saber disso, mas só relembrando que 20% é 20 dividido por 100. Então, quando você vai aplicar ele na fórmula, ele tem que estar na sua forma decimal. Então, se ele é 20%, vai ser 0,2 elevado a 2, que é o prazo de 2 anos, correto? Então, ele aplicou a 2 anos. Então, essa aqui é a fórmula. Desenvolvendo isso daqui, a gente vai ter que o montante é igual a 10.000 vezes 1,44, né? Se você for fazer 1,2 vezes 1,2 é igual a 1,44. Efetuando essa multiplicação, então, a gente tem que o montante é 14.400, certo? Então, ele rendeu aí 4.400 em 2 anos. Agora, no passo 2, nós vamos fazer o cálculo de qual é o capital necessário para obter o mesmo montante na taxa de juros simples. Então, vamos pegar os dados do problema e colocar aqui. A fórmula do juros simples é essa. Então, eu tenho que o meu juro é igual ao capital, que eu não sei, a minha taxa, que é de 10% ao ano, e o meu tempo. 10% ao ano é 0,1 vezes o meu tempo, que seria de 2 anos. Logo, eu sei que o meu juro, ele é de 0,2 vezes C. Lembrando que o C é a capital, então ela é a incógnita que eu tenho que saber para resolver o meu problema. Bom, continuando o raciocínio, a gente sabe que o montante, ele é igual ao juro mais o capital. Então, basta eu substituir os meus valores. Eu já tenho o montante,
que o montante ele tem que ser igual ao do passo 1. Então, o meu montante é de 14.400. O meu juro é de 0,2C. E o meu C eu ainda não sei, quero descobrir. Substituindo esses valores, a gente tem 1,2C é igual a 14.400. Nisso, a gente tem que C é igual. Então, C é igual a 12.000. Certo? Aqui dá 1, aí sobra 24, aqui dá 2, substitui os zeros. Fica um capital igual a 12.000. Então, para obter o mesmo montante, a juros simples, no mesmo tempo, o meu capital vai ter que ser de 12.000. Letra A. Ixi, a caneta.